é a loucura que Batman trouxe pra Gotham. Vocês querem ordem em Gotham? Hoje vamos dar uma olhada na famosa trilogia do Cavaleiro das Trevas e desvendar 50 fatos reais que você provavelmente nunca soube sobre o Batman. Então, se você apoia mais vídeos como esse, deixe aqui seu like e se inscreva no canal. No início das gravações do primeiro filme, ninguém sabia que eles estavam fazendo um filme do Batman, já que o roteiro se chamava O Jogo da Intimidação. O Sr. Michael Caine até pensava que estava fazendo algum tipo de filme de gangster. Bom, Christopher Nolan pode ser um dos diretores mais renomados nos dias de hoje. No entanto, nem sempre foi assim. Em 2002, após concluir seus projetos de Amnésia e A Insônia, ele era visto como um bom diretor, mas ainda não no nível em que os estúdios te apoiassem e confiassem a cada uma de suas exigências. Então, quando Nolan apresentou seu projeto principal, A Origem para Warner Bros., foi considerado que ele precisava de muito mais experiência fazendo filmes de grande escala. E logo depois disso, ele começou a trabalhar em um filme biográfico sobre Howard Hughes, estrelado por Jim Carrey. Mas foi obrigado a deixá-lo de lado depois de descobrir que Martin Scorsese também estava fazendo um filme sobre Hughes. Depois que Nolan teve a ideia de começar o Batman de novo, a Warner Bros. Imediatamente deu sinal verde para o projeto. Assim, de certa forma, Batman Begins começou como um trampolim para Nolan ganhar mais prática e experiência em fazer filmes de grande orçamento, e para que pudesse eventualmente produzir seu projeto principal, A Origem. A trilha sonora de Batman Begins, composta por Hans Zimmer e James Howard, foi sem dúvidas excepcional, mas por algumas razões. Pois cada faixa do filme era nomeado com tipos diferentes de morcego, como Aves Pertilho e a Macrotus californicus. Além disso, a primeira letra das faixas de 4 a 9 soletram a palavra Batman. Sou o Batman. Batman Begins começa e logo de cara ele já foi o primeiro filme da saga a apresentar um espantalho em ação real. Cillian Murphy teria conseguido esse papel após inicialmente fazer o teste para Bruce Wayne, mas Marilyn Manson, Ewan McGregor, Christopher Eccleston e Jeremy Davies também foram consideradas. Nolan ficou tão fascinado pelos olhos azuis de Cillian Murphy que sempre tentou encontrar maneiras de fazê-lo tirar os óculos. Gostaria de ver minha máscara? Um motorista bêbado colidiu com o Batmóvel nas ruas de Chicago. Aparentemente, a equipe estava apenas movendo o carro pela rua quando um motorista bêbado, sem sequer tendo uma habilitação, veio e bateu o carro. E por incrível que pareça, sua explicação para o incidente foi que ele pensou que alienígenas estavam pousando quando viu o carro e pisou o fundo. A linguagem usada por Ken Watanabe, conhecido como o falso Ra's al Ghul, foi totalmente inventada, embora tenha sido inspirada na língua japonesa. A luta de espadas no lago congelado foi realmente bastante perigosa. A filmagem foi feita toda na Islândia e depois de chegar ao local mais tarde do que o previsto, os especialistas só deram a eles 1 ou 2 dias no máximo antes de todo o gelo derreter. Então Liam Neeson e Christian Bale filmaram a cena em um dia com o som do gelo rachando em seus pés o tempo todo. E foi uma sorte eles terem terminado rápido, pois quando acordaram no dia seguinte, o lago já estava todo derretido. Quem lembra dessa citação no trecho do filme? Massageie seu tórax. Seus braços vão se aquecer sozinhos. Bom, Christopher Nolan saiu em uma entrevista e diz que inventou isso e que não tem absolutamente nenhuma base científica.
Lembro na época de ter visto isso e me perguntado se era verdade. Bom, vindo de Liam Neeson, parecia bastante convincente. O Rey Joffrey, ou Jack Gleeson, fez uma aparição em Batman Begins como uma criança perdida. Em termos de quanto a ganhar ou perder peso para um filme, Christian Bale é um dos melhores e é indiscutível o que ele consegue. Quando ele conseguiu o papel em Batman Begins, estava com seu peso mais baixo de todos os tempos, 54 quilos, devido a seu papel anterior no filme O Operário. Nolan então simplesmente disse a ele para se tornar o maior que pudesse em 6 meses, e Bale certamente conseguiu, já que depois dos 6 meses ele pesava robustos 99 quilos. Ele até ganhou peso demais, e seus amigos no set o apelidaram de gordo. Então Bale perdeu 9 quilos para ter um corpo mais magro e se adequar mais para o papel. Bom, na minha opinião, a atuação de Heath Ledger como Coringa se destaca como um dos maiores vilões no mundo do cinema. Isso se deve em grande parte ao seu nível de comprometimento com o papel e ao método de atuação em geral. Nas próprias palavras de Heath Ledger: "Eu fiquei trancado em um quarto de hotel em Londres por cerca de 1 mês, me afastei de tudo e criei um diário. Pratiquei e experimentei vozes e jeitos para desenvolver o personagem. Foram encontrados no diário fotos do filme Laranja Mecânica e muitas outras coisas. Tudo projetado para ajudá-lo a entrar no personagem do Coringa." O Cavaleiro das Trevas é conhecido por ter provavelmente a melhor campanha de marketing viral. Isso incluiu campanhas de Harvey Dent, comícios, caças ao tesouro e até um jogo de realidade alternativa que foi proposto na época. Vendo o sucesso dessas manobras de marketing viral, uma rede de teatros no Texas tentou criar um burburinho para o filme. E o método para conseguir isso envolvia enviar bolos de chocolate para estações de notícias próximas com a mensagem: "Se você quer ver o Coiote de novo, esteja no Teatro Palladium às 8 da noite. A cobertura do bolo formava um número de telefone, e quando ligavam, um telefone dentro do bolo tocava junto com crachás de imprensa para a estreia." Mas as coisas não saíram como planejado, já que uma das estações de notícias locais teve que ser evacuada após acreditar que o bolo era uma bomba. Pelo ocorrido, a rede de teatros pediu desculpas profundamente. Bom, algo que você pode não ter notado é que o tema do Batman foi tocado apenas 2 vezes ao longo de todo o filme Cavaleiro das Trevas, o que foi uma ótima escolha por parte de Nolan, pois tocando o tema heróico apenas 2 vezes, ele não tirou a escuridão e o entusiasmo que tanto o filme quanto o personagem do Batman incorporam. Harvey, tudo bem. Tá tudo bem, escuta. Em algum lugar... Uma das características mais memoráveis do Coringa de Heath Ledger era o constante lamber dos lábios. A atuação de Ledger como Coringa já era quase perfeita, mas acho que acrescentar esse pequeno detalhe tornou sua interpretação ainda mais icônica. Esse toque, esse jeito que ele faz com a língua, tornou seu personagem único e personalidade perturbadora muito mais convincente. Bem de acordo com o documentário Eu Sou Heath Ledger, isso não foi por escolha. O que realmente aconteceu foi que as cicatrizes protéticas em seu rosto constantemente se descolam quando ele falava. Então, para evitar várias idas à cadeira de maquiagem, Ledger teve a ideia de lamber os lábios. Heath Ledger sempre foi a primeira escolha para interpretar o Coringa, mas Paul Bettany, Lockheed Holm, Adrian Brody, Steve Carell e Robin Williams expressaram interesse em interpretar o personagem.
Ledger e Nolan se conheceram pela primeira vez durante um teste para o papel de Bruce Wayne, e Ledger concorda que não era realmente adequado para o papel do Coringa. No entanto, uma grande razão pela qual Nolan estava tão interessado em Ledger foi por causa da sua excelente atuação no filme Brokeback Mountain, descrevendo o personagem como destemido e sem vaidade. A máscara do Coringa, na sequência inicial de Cavaleiro das Trevas, tem a referência do Coringa de César Romero de 1960 no episódio O Coringa Selvagem. É possível ver as semelhanças entre as duas máscaras em termos de design e cor. Durante a cena de perseguição, depois que o Coringa assume o caminhão, é possível ver que os buracos de bala no para-brisa estão em forma de um rosto sorridente. No episódio em que aparece o Bruce pedindo uma nova peça para a cabeça, uma que seja mais fácil de olhar em volta... Quer poder virar a cabeça? Facilita muito para dar ré na garagem. É na verdade uma referência aos filmes mais antigos do Batman, porque antes o ator usava um capacete preso do pescoço aos ombros, tornando qualquer movimento da cabeça impossível. O mundo inteiro, depois da morte de Heath Ledger, lembro vividamente dos rumores que circulavam sobre o filme estar de alguma forma relacionado à sua overdose. Algumas pessoas pensavam que o estresse psicológico de interpretar um personagem como Coringa tinha sido demais e cobrado o preço, causando a Heath Ledger tomar acidentalmente a combinação errada de drogas. Mas isso não poderia estar muito longe da verdade. Como afirmou sua família, Ledger adorava interpretar o Coringa, e ao contrário do que muitos pensavam, foi comprovado que sua morte não estava relacionada ao estresse causado pelo papel, pois o ator sofria de insônia e já tinha o costume de combinar drogas para tentar sanar esse problema, e na noite de sua morte pode ter combinado os medicamentos de forma errada e combinada com um resfriado ou infecção no peito que foi demais para o seu corpo suportar. As cicatrizes no rosto do Coringa são baseadas em uma ferida real, chamada de sorriso de Glasgow ou sorriso de Chelsea. Essa prática surgiu em Glasgow nas décadas de 1920 e 1930 e envolvia cortar os cantos da boca da vítima até as orelhas, deixando uma cicatriz em forma de sorriso. O exemplo mais famoso disso na vida real é o ator Tommy Flanagan, que foi atacado por uma gangue do lado de fora de uma boate. Heath Ledger deu uma performance digna de um Oscar como o Coringa. Mas você sabia que ele também dirigiu partes do filme? As duas cenas que ele acabou dirigindo são os vídeos de resgate enviados para a GCN e foram realmente gravados com uma câmera de vídeo comum. Christopher Nolan estava presente para a primeira, mas ficou tão impressionado com o trabalho de Ledger que na segunda vez ele nem sentiu a necessidade de aparecer. A voz do Batman Cavaleiro das Trevas era muito áspera em comparação com Batman Begins. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. A mudança levou à criação de muitos memes e piadas, mas não foi de forma alguma culpa de Christian Bale. Sua voz grave foi resultado de Christopher Nolan retocando na pós-produção do filme. O truque da mágica do lápis causou muitas reclamações no Reino Unido, e O Cavaleiro das Trevas foi classificado como um filme 12A, e por lá significa que ninguém abaixo de 12 anos seria permitido assistir. E alegaram que ultrapassaram os limites com aquela demonstração de violência. Na verdade, no ano de 2008, 42% das reclamações feitas no Conselho Britânico de Classificação de Filmes foram de pais indignados que viram Cavaleiro das Trevas. Acho que uma citação do Sr. Michael resume perfeitamente a impressionante interpretação de Heath Ledger.
Jack Nicholson, era como uma figura de palhaço maligno, perverso, talvez um velho tio assassino. E ele até poderia ser engraçado e fazer você rir. No entanto, Ledger seguiu uma direção completamente diferente de Jack. Ele é como um psicopata e realmente assustador. E o seu Coringa vai ser uma revelação infernal nesse filme. E o Sr. Michael Caine saberia melhor que qualquer um, pois no set de gravações, antes de ver Ledger como Coringa, se deparou com ele e acabou levando um baita susto que chegou até esquecer suas falas na hora. A área onde Rachel Dawes foi morta e onde o Duas Caras leva a família de Gordon, na 250, com a 52 na Street, é um palíndromo, o que significa que se lê da mesma forma de trás para frente. Isso é uma referência aos lados opostos da moeda favorita de Harvey, assim como os dois lados de seu rosto. Durante o primeiro encontro de Bane com Batman, o som de seus passos revela muito sobre o personagem e seus estilos de luta. Você pode ouvir os passos pesados e retumbantes de Bane, significando seu estilo de luta bruto, enquanto o silencioso andar de Batman reforça a ideia de que ele depende mais de furtividade e de operar nas sombras. Você acha que a escuridão é sua aliada? Os walkie-talkies usados pela polícia em Cavaleiro das Trevas Ressurge têm um antigo logotipo da DC Comics na parte inferior. De acordo com Christopher Nolan, uma grande influência para o Cavaleiro das Trevas Ressurge foi o romance de Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades. E como o livro tem um grande foco na luta de classes, conflitos e revolução, faz muito sentido que eles tenham tirado a inspiração dele. E por causa disso, Nolan colocou uma referência a um conto do romance de Duas Cidades durante a cena do julgamento simulado, onde Bane está sentado no fundo da corte tranquilamente tricotando, na qual era uma prática no livro feita por Madame Defarge, enquanto assistia a execuções públicas. Com uma altura de 1,75, Tom Hardy teve que usar sapatos com saltos de 7 centímetros para fazer Bane parecer mais alto. Ele também aceitou o papel sem nem mesmo ler o roteiro, provavelmente porque era Nolan quem estava dirigindo e confiou. Quando Bruce Wayne rastreia as falsas impressões digitais deixadas pela Mulher Gato, ele encontra Nikolai Andreski, que é o mesmo sobrenome usado pelo Coringa no obituário falso. Depois que o trailer prólogo do Cavaleiro das Trevas Ressurge foi lançado em dezembro de 2011, um problema ficou claro para muitos fãs. Bane era muito difícil de se entender. Nolan comentou sobre a situação, dizendo que planejava apenas alterar o som ligeiramente e não mudá-lo completamente. Mas depois que o filme foi lançado, ao que parece, fizeram uma redublagem completa da cena. Verifiquem por si mesmo. It doesn't matter who we are. What matters is our plan. It doesn't matter who we are. What matters is our plan. Na cena do estádio, mostra uma multidão lotada usando casacos pesados de inverno. Mas, na verdade, foi filmada durante uma grande onda de calor em toda a costa leste. No baile de máscaras, Bruce Wayne não usa uma máscara como todo mundo, porque ele considera o Batman como sua verdadeira identidade, e o Bruce Wayne o disfarce que ele mostra ao público. O apelido da Mulher Gato nunca é mencionado no filme. Em vez disso, sempre que você a vê em artigos de jornal ou qualquer coisa do tipo, é simplesmente mencionado a gata, o que se mantém fiel ao nome original.
A figurinista Lindy Herming diz que levou 2 anos inteiros para fazer o casaco de Bunny. Eles escolheram uma mistura de um casaco do exército sueco e um casaco da Revolução Francesa para fazer Bunny parecer tanto um ditador quanto um revolucionário. Quando eu aterrorizar Gotham, vou dar ao povo esperança para envenenar suas almas. Essa cena foi a principal indicação de que Miranda Tate era, na verdade, filha de Ra's al Ghul. É preciso investir se quer restaurar o equilíbrio do mundo. Toda vez que uma civilização atinge o auge da decadência, voltamos para restabelecer o equilíbrio. O Cavaleiro das Trevas ressurge foi, na verdade, a primeira vez que o Batman foi apresentado à luz do dia em toda a franquia de filmes do Batman. O Coringa nunca foi mencionado. Em Cavaleiro das Trevas, ressurge em respeito a Heath Ledger. Nolan também pensou em usar cenas deletadas em CGI para ter o Coringa fazendo uma aparição, mas acabou não seguindo em frente com isso. O Charada quase foi o principal antagonista de Cavaleiro das Trevas ressurge, antecipando um enorme sucesso de bilheteria. Em O Cavaleiro das Trevas, a Warner Bros. Abordou o roteirista David Goyer na estreia do filme, já para falar sobre o 3º filme da franquia. Na teoria, eles disseram que, obviamente, será o Charada, e querendo que seja interpretado por Leonardo DiCaprio. Mas, obviamente, não acabou sendo Charada, já que Nolan queria um vilão com uma presença física maior para o filme final, uma característica que se adequava mais a Bane ao invés do Charada. Para garantir que não houvesse vazamentos do filme, Gary Oldman disse que Nolan contou verbalmente o final para todos do elenco. Além disso, o nome na lápide do túmulo era Miranda Tate, que mais tarde foi editado para Bruce Wayne. E na pós-produção, eles foram tão longe a ponto de ter Christian Bale no set durante as filmagens do funeral, para que seu nome aparecesse na lista de convocação. Uma curiosidade sobre a saga é que em cada um dos 3 filmes da franquia, o principal vilão se disfarça como um de seus próprios capangas. Cada filme da trilogia tem seu próprio tema central. Em Batman Begins, esse tema é o medo. Em O Cavaleiro das Trevas, o foco e o caos. Então tudo se torna uma confusão e desordem. Já em O Cavaleiro das Trevas, ressurge é a dor. A criança nascida no inferno forjada a partir do sofrimento e endurecida na dor. Você conseguiria imaginar se o Cavaleiro das Trevas nunca tivesse sido feito? Pois bem, originalmente, Nolan nunca viu a si mesmo fazendo uma sequência para Batman Begins. E não é tão improvável, já que ele nunca fez uma sequência para nenhum de seus outros filmes. Dizem que um dos motivos que influenciou Nolan a fazer essa continuação foi para ver o Coringa em ação. Como você deve se lembrar, a escolha de carro de Bruce Wayne sempre foi uma Lamborghini. Em Batman Begins, era o Lamborghini Murciélago. Já em O Cavaleiro das Trevas, ele dirigia uma Lamborghini Murciélago LP 140. E em O Cavaleiro das Trevas ressurge, ele dirigia uma Aventador LP 704. E uma coisa que você provavelmente não saiba é que murciélago significa morcego em espanhol. A história do Batman tem uma base histórica na vida de Teddy Roosevelt. Ambos os pais eram membros da elite social. O pai de Roosevelt fundou a Sociedade de Auxílio à Criança de Nova York, onde conheceu os pais de Bruce Wayne, que tragicamente foram assassinados depois de saírem da ópera, enquanto o pai de Roosevelt morreu de câncer horas antes de Ted chegar em casa, voltando de Harvard. Então, em 1884, o impensável aconteceu. Sua mãe e esposa morreram na mesma casa.
e Teddy Roosevelt, assim como Bruce Wayne, se sentiram perdidos e confusos. Então ele se retirou da sociedade para se tornar um fazendeiro de gado no território de Dakota e trabalhou como xerife por 2 anos. E depois de voltar para Nova York como um homem mudado, Teddy Roosevelt retomou sua carreira política e se tornou presidente, deixando sua marca. Essa é uma história super inspiradora que tem muitos paralelos com a vida de Bruce Wayne. Para ser bem franco, Jack Nicholson ficou chateado por não ter sido escolhido para interpretar o Coringa. Ele disse: "Eu não acho que eles capturaram o verdadeiro espírito de Tim Burton. Eles meio que arruinaram a franquia de Tim Burton. Ele sim teve a abordagem correta da saga." Jim Gordon é a última pessoa com quem o Batman fala nos 3 filmes da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Mas as pessoas não devem saber do herói que as salvou? Em preparação para as filmagens de Batman Begins, Christopher Nolan exibiu vários filmes para o elenco ver e dar a eles uma ideia melhor do que o filme se tratava e objetivos para alcançar. Para Batman Begins, ele mostrou Blade Runner, e antes do Cavaleiro das Trevas, eles assistiram 1 tonelada de filmes, incluindo Cat People, Cidadão Kane, King Kong, Black Sunday, Laranja Mecânica e Stalag 17. Um prefeito de uma cidade chamada Batman processou a Warner Bros., alegando que eles não tinham permissão para usar esse nome, pois só existe um Batman no mundo e ele está na Turquia. Porém, a loucura não parou por aí. O prefeito então culpou o filme por uma série de problemas, incluindo uma alta taxa de homicídios e um surto de suicídios femininos na área. Claro, nada nunca aconteceu com essas acusações ou o processo, mas certamente é uma das reivindicações mais bizarras que já ouvi. Bom, vamos dizer que Christopher Nolan tem um histórico bem ruim quando se trata de câmeras IMAX. O que acontece é que durante o andamento do filme da trilogia, 2 câmeras IMAX foram praticamente destruídas. O primeiro acidente ocorreu em Cavaleiro das Trevas, durante a cena do subterrâneo, que é uma sequência cheia de caos e movimentos rápidos da câmera. E bem no meio dessa confusão, uma câmera IMAX foi perdida. Já o próximo contratempo foi capturado em filme e mostra a Mulher-Gato andando com a Batimoto por algumas escadas e passa por cima de uma câmera IMAX. E se há uma coisa que você não quer quebrar em um set de filmagem, essa coisa é uma câmera IMAX, pois elas custam cerca de $500 mil cada uma, o que significa que em apenas nesses 2 pequenos acidentes custaram a Nolan cerca de $1 milhão. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir e espero você para o próximo vídeo. Até mais.